paz dentro de mim que encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Senhor, mesmo tão longe de atingir a perfeição, aqui eu entendi qual o valor dessa missão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Buscando a ti. Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma quarta-feira, mais um encontro para o estudo do Livro dos Espíritos. Saudamos a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, ao Salão Bezerra de Menezes, aos que nos acompanham pela TV e Rádio Comunhão, que nesse momento estão sintonizados conosco, e também aqueles que nos assistirão pelas redes sociais, porque os trabalhos estão sendo gravados, ficam disponíveis. Nos situando, nós estivemos estudando nos meses anteriores a vida dos espíritos. Espírito encarnando, espírito desencarnando, o que o espírito faz, enfim, a vida espiritual. Do encontro passado para cá, nós tivemos meio que uma aula de ciências, né? Sérgio Castro nos falou do reino animal e do reino mineral. Hoje, Jefferson Bellomo vai falar sobre os animais e o homem. Nós explicamos, e vamos repetir, para que todos estejam com a mesma informação, que nesse momento Kardec, depois de estudar toda a vida dos espíritos, ele fala como o espírito surge. Então nós temos esses estágios em outros reinos da natureza, até chegarmos aqui, agora. Né? Nós somos assim, daquilo que nós conhecemos, nós somos o colorário da evolução. Lá para frente, né, Jefferson, tem os espíritos puros que já chegam a um estágio diferente da angelitude, aqueles seres em comunhão com Deus. Então, é só para nos situar por que nós estamos assim meio que com uma aula de ciências, depois de vermos tantas coisas sobre a vida espiritual. Agora estamos falando da origem dos espíritos. Na noite de hoje, para a nossa leitura preparatória, nós escolhemos um livro pequenininho de tamanho, chamado Pensamento e Vida, que Emmanuel psicografou por Francisco Xavier. Esse livro é muito indicado para as pessoas que estejam buscando alguma forma de cura. Você está querendo se curar de alguma coisa? Estude essa obra. Não leia, estude. Fique assim, 2, 3, 4 dias numa página, meditando, refletindo. É uma obra de Emmanuel fantástica. Esse texto, nós não vamos ler todo por causa do tamanho do texto, fala sobre a humildade. E um parágrafo diz assim: possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma, o espírito encarnado, acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança,
que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, ou seja, a humildade, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. E um trechozinho final que é muito legal. Humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Sempre dizemos e repetimos, os ensinamentos de Jesus não são apenas regras religiosas de um Deus que disse que isso pode e isso não pode. Todo acolhimento que fizermos das leis divinas será para nós saúde integral. O que é saúde integral? Tudo em você funcionando bem, em plena harmonia e você se sentindo integrado ao universo, à vida. Você em plenitude. Um sol brilhando pelo universo. Assim devemos ser. Livro Pensamento e Vida, muito indicado para quem esteja buscando algum tipo de cura. Então vamos agradecer a Deus por esse encontro que também nos cura. Porque na casa espírita tudo é cura, tudo é terapêutico. Tudo numa casa espírita é para o teu bem. A água fluidificada, a palestra, o passe, trabalhar aqui dentro, empacotar alimentos para as pessoas carentes, distribuir ficha, atendimento fraterno, banho, alimentação nos irmãos moradores de rua, sopa distribuída de madrugada, tudo é cura. Tudo na casa espírita é terapêutico. Casa espírita é a instituição onde todas as suas atividades se destinam à nossa cura integral. Agradecemos a Deus por termos a oportunidade de recebermos essa manifestação de amor. Agradecemos a Jesus que nos deixou essa herança. O Cristo é imortal como ser que ele é, mas a sua obra nos renova a cada dia e ele é imortalizado em cada amanhecer onde nós o buscamos, o procuramos e nele crescemos, nem que seja um pouquinho a cada dia. E aos espíritos amigos, que com humildade não querem títulos, não querem louvores, não querem que seus nomes apareçam. São até invisíveis, mas estão trabalhando. Aqui nesse salão está cheio deles, cuidando de cada um. Sua saúde física, mental, seus problemas, suas dores, suas angústias, tudo é mapeado, notado, e eles procuram auxiliar de forma amorosa para que a sua caminhada seja exitosa e que essa encarnação seja para você um grande salto evolutivo. Saudamos particularmente Bezerra de Menezes, o guardião da casa, Ismael, protetor do Brasil, e instrutor Alexandre, nosso amigo das quartas-feiras. Que todos nos abençoem no nosso trabalho. Então, nosso irmão Jefferson Belomo fala sobre os animais e o homem. Quase que não sai. Não. Uma boa noite a todos. Eu estou dando palestra espírita já tem aí uns quase 20 anos. E são inúmeros temas, público muito variado. E alguns temas a gente vê que tem um impacto maior, tem uma receptividade maior. E o que é interessante foi, uma vez eu fui convidado para dar uma palestra aqui nessa casa, e o tema eram os animais de estimação. Foi a palestra que eu dei que mais teve visualizações, mais teve
curtida, mais pessoas me procuraram ao final da palestra para conversar. É interessante porque eu já falei sobre muitos assuntos, mas parece que nenhum assunto desperta a curiosidade, nenhum assunto desperta o interesse, nenhum assunto desperta a emoção, como a gente falar dos animais, e em particular dos animais domésticos. Só teve uma outra palestra que acabou concorrendo com essa, que foi o tema sobre o perdão, que também muitas pessoas vieram conversar ao final da palestra sobre a dificuldade de perdoar. E realmente é algo que faz parte da vida. E a vontade de querer perdoar, a vontade de querer virar a página, já é um progresso enorme. É o primeiro passo para uma conquista. E o tema que caiu para mim hoje é exatamente a relação dos animais com o ser humano. E na época de Allan Kardec, né, os animais e o homem, que a palavra homem é a representação do ser humano. E começa o questionamento. Pois bem, vamos lá. Como é que o Espiritismo vê os animais? Primeiro a gente tem que entender a visão, a classificação, o conceito, a natureza do animal, para depois nós entendermos a relação nossa com eles. E nós temos na cultura ocidental, que é a nossa cultura, uma tradição religiosa que é a tradição judaico-cristã. Na tradição judaico-cristã, aquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento, que os judeus não chamam de antigo, porque para eles nunca aquilo caiu de moda, então continua sendo a aliança deles com Deus. Mas para os cristãos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? A Antiga Aliança, a Nova Aliança, o berço comum é o livro do Gênesis, onde Deus começa a criação. E a criação, ela é feita numa escala ascendente. A ponto que quando chega no sexto dia, que ele cria o homem, e tem dois relatos no livro do Gênesis sobre a criação, são duas tradições diferentes. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas é um dos últimos a ser escrito, porque ele vem de uma tradição oral muito mais antiga. Ele coloca o homem no Éden, e o Éden ele já é um cenário preparado para a chegada do homem. Na outra versão, é o homem e a mulher que iniciam essa jornada juntos. Numa outra versão, é a mulher tirada da costela do homem. Mas, de toda forma, seja lá como for, o ser humano ele encontrou a casa já totalmente feita para a sua recepção. E tem uma curiosidade que poucas pessoas atentam. Quem não é dessa parte de estudo religioso, às vezes não percebe a nuance. Que Deus, ele entrega para Adão denominar toda a criação. Então o Adão, ele olha para o boi e fala, tu tem cara de boi, o teu nome é boi. Olha para o outro bicho, tu tem cara de elefante, tu vai ser o elefante. Olha para o outro, não, tu tem o pescoço comprido, vai ser girafa, o teu nome. Quem dá o nome para todos os animais da criação é Adão. E o que significa dar o nome? Dar o nome significa você ter poder. Quando Deus ele entrega para o homem essa procuração, ele está tornando Adão também co-criador. Adão, naquele momento, ele está usando a autoridade delegada por Deus para dominar a criação. E essa ideia de nós, seres humanos, ápice de todas as espécies, e todas as demais espécies, elas estão sob o nosso domínio, ela faz parte da cultura, muito da cultura ocidental, mas também não tem as suas variações nas demais culturas, mas essa visão não é muito diferente. Claro que se nós formos, por exemplo, analisar as pinturas chamadas as pinturas rupestres, aquelas pinturas das cavernas, quando os nossos antepassados eram nômades que ficavam vagando à procura de caça e de coleta, mais ou menos no período
aproximadamente de 30 mil anos, quando ele começou a colonizar a Europa, a se espalhar pela Europa, nós vamos ver que o ser humano, ele também olha para o animal com medo, com admiração, com o sentimento de posse. Boa parte daquelas pinturas rupestres, elas são de animais. Então, e também das atividades daqueles grupos com esses animais. Ainda não havia domesticação. A domesticação, ela vem posteriormente. E ela também é um sinal da evolução, da nossa capacidade de nos organizarmos para conseguirmos domar a natureza. Mas se nós pegarmos outros povos, a questão dos totens, de relacionar a alma de uma pessoa com o poder de um bicho, ela é muito presente. E isso não só, por exemplo, nos povos da América do Norte, os povos chamados originários da América do Norte, mas os romanos. Cada legião romana, ela tinha um símbolo no estandarte de um animal. A legião que dominava aquela região entre a Decápole, 12 cidades, e a Galileia, era uma legião que era representada por um javali. Era a Legio Fretensis. E daí algumas interpretações que são dadas para aquele exorcismo que Jesus faz, daquele endemoniado gerezareno. Na verdade, aquilo era uma metáfora de eles estarem dominados pela legião romana, as pessoas daquela região. E Jesus expulsa os romanos, simbolizado pelos porcos que são jogados ao mar. Então, essa já é uma interpretação política daquele fato religioso. E assim vai. Então, nós temos essa imbricação. Mas vem o Espiritismo. Um pouquinho antes do Espiritismo, René Descartes, um dos maiores filósofos, um dos maiores pensadores da humanidade. Numa época de uma visão, já beirando uma visão mecanicista, ele entendia que o animal é movido por instinto. O animal não é dono da sua própria natureza. O animal, se a gente pode se expressar assim, ele é vítima das suas necessidades. Então, ele é uma máquina que não domina o mecanismo. Ele vale tanto quanto um relógio. Logo, o animal não possui alma. Quando em 1857 é publicado o Livro dos Espíritos, e depois a segunda edição no começo da década de 1860, Kardec vai trazer uma outra visão dada pelos espíritos. Porque nós vamos ter uma discussão que depois, em 1859, ela vai chegar à sua culminância com a publicação do livro A Origem das Espécies, do pesquisador inglês Charles Darwin, dizendo que nós não somos criaturas feitas do barro pela mão divina. Nós somos uma espécie que vem numa cadeia evolutiva de espécies que nos sucederam. E essa discussão ela estava muito efervescente em meados do século XIX. Então, Allan Kardec, que foi o primeiro espírita, porque médiums a humanidade teve em todas as suas épocas. Contato com a espiritualidade sempre houve. Mas trazer desse contato um ensinamento, e esse ensinamento ele ser organizado, Allan Kardec. Primeiro livro espírita, Livro dos Espíritos. E entre diversos assuntos que foram tratados, vem a questão, tá bom, nós temos animais. Como os espíritos veem esses animais? E no Espiritismo, nós não somos seres criados prontos e acabados. Nós somos seres sempre num processo de vir a ser. Nós nos desenvolvemos por tentativa e erro, por estímulo e resposta. Tudo começa com um ser muito simples.
que tem a sua natureza espiritual, mas ainda não é humano. Essa natureza é chamada de princípio inteligente. Para fazer uma analogia bem forçada, mas é só uma metáfora, é só uma analogia, é como se fosse uma ameba espiritual, um ser unicelular espiritual. Gente, não é uma ameba, não é uma bactéria, é só uma metáfora, tá? Então, esse princípio inteligente, ele seria o equivalente de um ser unicelular. E através dos mergulhos na matéria, a matéria causa a esse ser estímulos. Porque na matéria ele tem que comer, ele tem que respirar, ele tem que se reproduzir, ele tem que sobreviver, ele tem que lutar pelo seu espaço. Tudo isso vão ser estímulos que vão fazer com que esse princípio ele vá evoluindo, se desenvolvendo. Num primeiro momento, essa evolução não é individualizada. Existe uma espécie de evolução coletiva, como se fosse um cardume, como se fosse uma colmeia, como se fosse um formigueiro. Vamos colocar, e todos esses assuntos ainda estão passados mais de 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. São assuntos que ainda continuam sendo estudados pelos espíritas. Ainda nós não fechamos. Mas a hipótese que melhor ela se adequa é uma individualização progressiva. E aí, essa individualização, por exemplo, vamos imaginar uma colmeia. Todas as abelhas têm um princípio inteligente, mas elas, quando morrem, elas voltam a um coletivo. E ali o aprendizado de cada uma é compartilhado entre todas. E assim vai entre as diversas espécies, até que chega num ponto que esse princípio se individualiza. E aí nós temos os animais que já são dotados de inteligência, eles já são dotados de um princípio de livre-arbítrio, ou seja, escolhas, um certo senso moral. Quem tem cachorro em casa ou gato em casa sabe que o cachorro sabe muito bem quando faz coisa errada. Você chega em casa, o cachorro sempre faz festa. Aí você chega em casa, o cachorro sumiu. Pode procurar, alguma coisa de errado ele fez. Ele sabe que fez alguma coisa de errado. Ele sabe que ele fez alguma coisa que ele não podia. Então ele já é dotado de um fragmento de sentimento de certo e errado. O sentimento de certo e errado a gente chama de moral. O que é moral? É a noção de certo e errado. E a partir das diversas experiências, e aí no nosso planeta, que é um planeta ainda para espíritos que estão numa fase ainda muito inicial, não é um planeta de espíritos já evoluídos, evangelizados, espiritualizados, muito pelo contrário. Eu sempre repito que se houvesse um mantra para as pessoas do planeta Terra, o mantra seria: farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, segundo eu, se sobrar, eu de novo. O resto é o resto. Os animais, eles vão conviver conosco. E através do convívio conosco, eles também recebem o estímulo que nós proporcionamos. Sejam animais de criação, sejam animais de abate, sejam animais domésticos, eles vão evoluir. Se o animal não tem livre-arbítrio desenvolvido, se ele tem um rudimento, estou falando dos animais mais adiantados, ele tem rudimento de certo e errado, ele não tem responsabilidade, ele não tem capacidade para responder pelos seus atos. Logo, ele não responde perante a justiça divina como nós, pessoas, nós, humanos, respondemos. Porque nós temos noção da nossa responsabilidade. Nós sabemos o que podemos e o que não podemos. A gente sabe o que é certo e errado.
O animal, tudo isso ainda é nebuloso. Então vamos imaginar um boi chifra uma pessoa e essa pessoa vem a falecer. Esse boi adquiriu, na linguagem popular, um karma, não porque ele é um boi. Uma pessoa dá uma facada na outra, sim, ela tem uma responsabilidade com essa outra que foi vítima. Um boi não tem. Por que o boi não tem? Porque ele não age com a nossa capacidade de discernimento. Ele vai agir por instinto. Curiosamente, quanto mais o animal ele evolui, mais ele vai desenvolvendo nele as paixões. E aí ele é capaz de cometer crueldade. Não no nível humano, mas ele é capaz de se divertir com a dor de outro animal. Exemplo são grupos de chimpanzés que, como uma espécie de rito de passagem para os chimpanzés mais novos, aquele grupo de machos, ele sai caçando macacos de outras espécies, não só para cercar um animal e maltratar um animal, como para cruelmente desmembrar o animal. Eles fazem isso como um rito de passagem. Isso para nós choca, mas pensem, é um chimpanzé, não é um ser humano. Para um chimpanzé fazer isso, ele já está num nível acima do instinto. Ele já tem uma outra visão. Por incrível que pareça, para um chimpanzé, isso é sinal de progresso. Para um ser humano, isso é sinal de bestialidade. São posições completamente diferentes. Então, nós temos um princípio inteligente, esse princípio inteligente mergulha na matéria. Quando ele mergulha na matéria, ele recebe todos os impactos da matéria, e a matéria cria para eles necessidades, as necessidades desenvolvem nele os rudimentos da inteligência e do livre-arbítrio, até que em algum momento ele recebe o diploma de formado. Agora ele exerce com plenitude o seu livre-arbítrio. É quando ele entra na fase humana. Todos nós já passamos por isso. Curiosamente, o nosso corpo espiritual, ele traz essa marca dessas diversas experiências no processo reencarnatório, onde o embrião humano, nas fases da gestação, ele é muito semelhante ao embrião de outras espécies. E conforme ele vai evoluindo, aí ele vai se diferenciando até chegar no Homo sapiens sapiens. Mas ele traz ali a marca de toda essa experiência nos demais reinos. Então, nós seres humanos, e é curioso, né? Porque quando a gente pega toda a jornada da nossa espécie, nós éramos animais não tão bem sucedidos no início, mas a nossa capacidade de operarmos em conjunto e uma área do cérebro que nós temos e os demais animais não possuem. As áreas do cérebro, é interessante, é como se fossem casas. O ser humano é como se tivesse construído vários andares nessa fundação. A fundação, né, que nós temos é o sistema reptiliano. É estímulo e resposta. Aí começam várias circunvoluções no cérebro até chegar numa área que só o ser humano possui, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, quanto mais desenvolvido você tem, mais racional, menos emocional, menos instintivo, menos movido por reações a pessoa é. Porque essa parte de consciência, de julgamento, ela está muito bem desenvolvida. Mas isso é um fenômeno relativamente recente. Como eu disse, né, a chegada do homem à Europa se deu mais ou menos há 30 mil anos. A nossa espécie
Alguns dizem que tem 100 mil, outros dizem que tem 300 mil anos. Nós começamos a viver em comunidades maiores e virar sedentários, deixar de ser nômades, 10 mil anos. As primeiras cidades, 5 mil anos. Foi ontem. Do ponto de vista histórico, foi ontem. Por isso que nós ainda somos muito movimentados pela questão instintiva. E como nós somos seres inteligentes, o nosso instinto acaba alimentando as nossas paixões. E aí, eu já falei isso outras vezes, entra naquela música do Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. As nossas necessidades, elas vão se tornando cada vez mais complexas, porque nós nos tornamos seres mais complexos. Então, quando nós agimos, a nossa ação, ela requer uma consequência. O animal não. Porque no animal, eu estou colocando os animais mais, vamos colocar assim, né, intelectualmente mais evoluídos dentro da categoria deles. É 95% instinto, 5% de algum tipo de raciocínio, e raciocínio fragmentário. O animal ele não tem, se fosse redação do Enem, ele não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele começa a introdução, aí vai pegar uma banana, aí volta para o começo da introdução, aí vai se coçar, aí vai para o desenvolvimento, aí ele pega, vai caçar, aí ele volta para a introdução. A inteligência dele é fragmentária. É mais ou menos que nem a gente no quesito ser bom. Nós não somos continuamente bons. A gente faz oração, a gente acende vela, a gente pede proteção espiritual, entra no carro e quase que atropela o outro. Corta, xinga. Nós não conseguimos ter, né, uma coerência com a nossa vontade de sermos seres humanos melhores. E no momento evolutivo que nós estamos, a gente tem que malhar muito, espiritualmente falando, para dominar essas tendências. O animal ele tem a mesma fragmentação, mas do ponto de vista intelectual. Ele não consegue manter um raciocínio constante, mas ele consegue manter algum nível de raciocínio. Então, o animal ele não adquire a expiação que um ser humano tem. Mas os animais sofrem. Imagina, um animal que morre queimado no incêndio florestal. Ele sofre. Ao contrário do Descartes, ele não é uma máquina, ele sofre. Ele tem um sistema nervoso. Ele tem uma cobertura, né, que faz a função da nossa pele. Ele tem músculos. Aquilo dói, queimadura dói. Dói para mim e dói para ele. Bom, mas se ele não está resgatando nada do passado, por que ele sofre? Por que uma foca ela é dilacerada por um tubarão branco se ela não fez nada por merecer? E aí nós entramos naquele processo evolutivo. Assim como nós, eles também possuem um corpo apropriado para a espiritualidade, que não é igual ao nosso. O nosso é muito mais sensível. O deles é como se fosse um diamante que tem que ser lapidado. Exatamente por ser mais grosseiro, os estímulos que ele tem que receber para ser sensibilizado também são mais grosseiros. Teve o caso do cachorro-orelha. Aparentemente, aqueles meninos torturaram o cachorro até a morte. O cachorro fez alguma coisa para ser torturado? Não. Então os meninos não têm nenhuma responsabilidade? Tem. Porque respondem pela crueldade com outro ser. Então não é porque é um animal que nós, seres humanos, temos o direito de ser cruéis. Eu tenho 2 pets, 2 cachorros.
e eu convivo bastante com ele, sou eu que levo para passear e levo no veterinário. Eu tô coroa, e eu acho tão curioso, né, como coroa. A galera mais nova é tranquilo, mas para mim, não deixa de ser curioso. É quando eu chego lá, o senhor é o tutor do cachorro? Eu acho isso o máximo, porque eu sou da área do direito. Antigamente, quem tinha tutela e curatela era ser humano. Agora não. O animal, ele tem tutor. E por que ele tem tutor? Porque nós, enquanto sociedade, não estamos mais vendo o animal como coisa. Res, coisa. Latim, né? Res. Nós não estamos mais coisificando os nossos animais. Mas, em compensação, a gente está achando que são pessoas. Dica: o cachorro não olha para você como se você fosse papai e mamãe dele. O cachorro olha para você como se você fosse membro da matilha. E toda matilha tem que ter um alfa. E ele jura que é você. Se você não for o alfa dentro da sua própria casa, o cachorro assume o espaço. E aí você vê um shih tzu dominando uma família inteira. Porque para ele é matilha. Então, temos que ter essa consciência na convivência. Que, apesar de todo o carinho, apesar de todo o respeito, da proteção que ele merece, ele é ainda um cachorro. E ele vai nos enxergar como líder da matilha. Na cabeça dele, a gente é do grupinho. E ele precisa da nossa referência, porque se ele não tiver a nossa referência, ele vai tentar manipular. Aí são aqueles bichinhos que ninguém controla. São aqueles bichinhos que ninguém sabe, porque num belo momento ele mordeu o nariz da dona que estava tentando dar beijinho nele. Porque ele é territorial, a pessoa aproximou o rosto na cabeça e ele foi se defender. Porque ele não está acostumado a entender a dominância. Ele entende a cabeça chegando perto da cabeça dele como dominância e não como bilu-bilu. Essas adaptações, elas são próprias de uma sociedade em transição. Então, é o que eu chamo de movimento pendular. Está num extremo. Cachorro é meu, se eu quiser bater, eu bato, se eu quiser matar, eu mato, se eu quiser jogar do 10º andar, eu jogo, porque ele é uma coisa. Está aqui. Aí, solta. Cachorro é membro da família, eu sou pai de pet, ele faz parte também, vai ter uma caminha, é outro extremo. Até nós chegarmos no equilíbrio. Porque ele precisa também de proteção, mas precisa de referência. E vejam que não é só cachorro, né? Filho também. É a mesma coisa, precisa de referência. Se o adulto não dá referência, o filho adolescente, a criança, domina a casa. Não sei se vocês já viram um seriado que passava, um programa de TV que passava há um tempo atrás, chamado Super Nanny, que eram pessoas que tinham problema para educar os filhos. Teve um caso que me chamou muita atenção. Era de um casal, que o casal ele fazia de tudo para achar atividades fora de casa, porque tinha medo da filha de 5 anos. A filha mandava em casa. E era uma déspota, era uma tirana. 5 anos de idade. Aí me lembro uma situação de um casal amigo meu, né? Que a minha amiga chega em casa, tá o marido, também meu amigo, brigando com a filha de 4 anos, batendo boca. Uma criança de 4 anos e um homem zarrão, os dois batendo boca. Bah, 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 bah. Aí ela chega, mas o que é isso? O que está acontecendo? Fulano, por que essa gritaria? Ele olhou e falou, ela começou. Tem 4 anos. O cara é marmanjo. Mesma coisa. Então, o animal, a convivência conosco é exatamente para que nós possamos dar para ele o estímulo e a orientação. E não o contrário, o cachorro nos dá estímulo e orientação. Não nós
nas nossas frustrações, arranjarmos alguém que nunca vai nos questionar, nunca vai nos contrariar, porque não tem a mesma capacidade de um ser humano. É sempre sintomático quando uma pessoa fala, eu prefiro animal a gente. É muito sintomático. Cada um tem os seus motivos. Mas isso significa uma dificuldade enorme de socializar e de receber frustrações com pessoas da mesma espécie. Então a gente tem um filme do Bruce Lee que o sujeito pega, dá um golpe numa tábua de madeira e quebra a tábua de madeira. Aí o Bruce Lee olha para ele e fala assim, a madeira não revida. É a mesma coisa. Eu adoro meu bichinho porque o meu bichinho me entende, o meu bichinho me obedece, o bichinho não revida. O ser humano tem personalidade e a inteligência está em saber conviver com uma pessoa que tem a sua personalidade. Essa é que é a arte, essa é que é a beleza. Então, sim, os animais sofrem, o sofrimento faz parte da natureza das coisas, não tem bom ou mal quando um leão pega uma gazela, ou quando ele deixa de pegar a gazela, é da natureza, faz parte da dinâmica evolutiva e, por incrível que pareça, por mais cruel que seja, ao nosso olhar sensível, ajuda no progresso de ambos, tanto para quem corre atrás da presa, quanto para a presa que tenta se defender do predador. É essa dinâmica que permite que esse princípio inteligente ele vá adquirindo experiência, vá adquirindo sensibilidade, vá adquirindo inteligência para que ele esteja preparado para a fase humana. E aí nós temos polegares, temos dedos, né? O polegar que é invertido em relação aos dedos, que permite que a gente mexa em ferramentas, a nossa capacidade de unir, de andar em grupo, de fazer sociedade, de seguir. Nenhum animal é capaz de desenvolver uma nação, um país. Nós somos. A humanidade é. Essa é uma capacidade que nós temos, eles não têm. Eles, quando agem em grupo, agem por instinto. Nós, quando agimos em grupo, agimos por solidariedade, por sociabilidade. Só o ser humano tem um instinto social nesse nível. Nesse nível. Pois bem, então o animal ele tem também um princípio inteligente. Nós não chamamos ainda de espírito, porque para ser espírito ele teria que ser dotado das faculdades humanas. Ele ainda está numa fase anterior, mas é um progresso. Ainda está numa fase de progresso. É como se a gente falasse de um zigoto, falasse de um embrião. É um ser humano, mas está numa ascendente. E aí, esse ser humano, esse animal, ele desencarna, ou seja, ele morre. E o que acontece quando um animal morre? No livro dos Espíritos vai estar dizendo assim, ele fica muito pouco tempo no mundo espiritual. Porque ele vai fazer o quê no mundo espiritual? Nós, seres humanos, quando desencarnamos, o momento que nós temos na chamada erraticidade, que é esse período de desencarnado, é um período que nós avaliamos tudo que nós fazemos nessa vida e programamos aquilo que queremos para o nosso futuro, de acordo com as nossas características e de acordo com as nossas necessidades. O animal não faz isso. Então, qual a necessidade do animal? Ficar na erraticidade, ou seja, na vida espiritual? Nenhuma. Então, a volta dele para continuar recebendo esses estímulos é quase que imediata. Para aí, Jefferson, eu li em vários romances que existem animais no mundo espiritual. Sim, existem. Mas você não acabou de falar que no livro dos Espíritos eles mal morrem, eles já voltam? Gente, tem muito tipo de animal.
Entre as diversas espécies de animais, tem diversos níveis evolutivos. Certos níveis evolutivos trabalham muito bem conosco. Trabalhando muito bem conosco, eles também, na espiritualidade, continuam aprendendo. Recebendo os estímulos, aí não mais de uma sociedade tão heterogênea como a nossa, mas da espiritualidade superior. Da espiritualidade de espíritos que querem paz, não querem guerra, querem harmonia, não querem divisão. São os espíritos equilibrados. Boa parte passa por um lugar de sofrimento chamado umbral, exatamente para purgar esses desequilíbrios e poder ir para essas comunidades antes de retornar à Terra. Então, para certas sociedades espirituais, essa relação com os animais, ela permanece e o progresso continua. Em que momento o espírito que está nessa fase anterior à humanidade adentra na fase hominal, na fase humana? Não sabemos. O que sabemos é que essa fase intermediária, ela não se dá no nosso planeta. O nosso planeta ainda não oferece as condições necessárias para que o animal, passando pelas mais diversas experiências, através das mais diversas espécies, ele possa chegar no nível humano. O nosso antepassado, o Australopithecus, seria uma espécie de Einstein, perto de um animal que ainda não chegou na fase humana. Então, a gente ainda, para eles também, é um progresso. Então, vejam que para o Espiritismo, uma dúvida interessante, que não é bem o objeto dessa palestra, mas que vira e mexe, aparece. Os animais podem escolher a próxima reencarnação? Não, eles não têm livre-arbítrio. Existem espíritos no mundo espiritual que são técnicos, especializados na evolução desses irmãos inferiores. Inferiores do ponto de vista da escala evolutiva espiritual. Que a gente fala inferior, parece que está menosprezando, né? Mas não é menosprezo nenhum, é só pensar numa escala. Quem está em cima é superior, quem está embaixo é inferior. Então, nessa escala, esses seres que ainda estão buscando a sua evolução, eles são orientados e são dirigidos, vamos colocar assim, pelos veterinários do mundo espiritual. Mais uma vez, é uma metáfora, é uma analogia. É só para a gente ter um ponto de comparação, ainda que um ponto de comparação meio capenga. Eles seriam uma espécie de veterinários do mundo espiritual. Eles é que recebem esses bichinhos, eles é que tratam esses bichinhos e eles é que cuidam do retorno desses bichinhos para uma nova vida. Então, é diferente de nós. A maioria de nós tem condições de olhar para a própria existência e escolher o que nós queremos do nosso projeto de futuro. Mal ou bem, capengando ou não, nós temos essa capacidade. A gente se conhece. A gente pode negar as nossas condições, pode negar as nossas características, mas no fundo a gente se conhece. Um gato, um cachorro não tem essa capacidade. Então tem que ter alguém que sirva como tutor para ele. E aí eles são dirigidos. Eles é que recebem esse tipo de orientação. Legal. E o ser humano, ele pode retornar à fase animal? Porque eu conheço gente que é um animal desembestado. Tem um temperamento terrível. Age como se fosse um cachorro raivoso. Na próxima reencarnação ele vem como um cachorro? É muito engraçadinho, é muito cheio de piadinha. Na próxima vem como macaco? É muito preguiçoso. Na próxima vem como uma tartaruga? Não. Porque do ponto de vista evolutivo, você não retrograda. Você só vai avançando. No máximo, fica parado.
Mas o que se adquire, nós não perdemos. O que é muito interessante quando algumas pessoas falam, né? Ah, Bezerra de Menezes, Emmanuel, fala para ter paciência. Queria ver ele aqui, na fila do banco, que quando chega a minha vez, aí vem o idoso. Eu queria ver ele com a minha paciência. Só que ele já conquistou essa paciência. Então isso já é uma conquista. Ele vai exercer essa conquista. Ele não vai retornar ao estado que a maioria de nós hoje se encontra. Então nós não retornamos ao nosso estado animalesco. Nós somos seres humanos, às vezes em profundo desequilíbrio, que não dominamos as nossas paixões e por isso o nosso comportamento muitas vezes é pior do que muitos animais. Porque o animal obra por instinto. Um ou outro animal é que pode ter algum aspecto que nós, seres humanos, consideraríamos crueldade. E, na verdade, é um exercício de inteligência. Crueldade é algo do ser humano. É algo imanente ao ser humano. Vejam que maluquice, né? Meu sogro, ele faleceu tem 2 anos, e ele me contava uma história que ele é do interior de Goiás. Ele, quando jovem, na época exatamente que a gente está tendo da Quaresma, no sermão da igreja, o padre falava que um conto, que Jesus estava no Monte das Oliveiras e que os soldados não conseguiam encontrar ele. E que aí pousou um bem-te-vi na árvore, na oliveira, onde embaixo estava Jesus rezando. E aí o bem-te-vi começou a gritar, aí os soldados foram atrás da onde estava o barulho, encontraram Jesus e levaram ele preso. Aí meu sogro dizia que a molecada toda saía na rua para matar bem-te-vi, porque os bem-te-vis entregaram Jesus. É da época do Vamos Malhar Judas, né? E também, aqui em Goiás Velho, até bem pouco tempo atrás, né? Bem pouco tempo do ponto de vista histórico, né? 20, 30 anos, que o pessoal fazia um boneco do Judas e botava um gato dentro, cheio de rojão, para malhar o Judas. E imagina a situação do coitado do gato. Isso é coisa de humano. Um gato não faz isso com outro, não faz isso com um rato. Nem em filme do Tom e Jerry ele teve essa ideia, mas a gente faz. Então, de certo ponto de vista, eles, pelo menos, eles não adquirem esse tipo de responsabilidade porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando a gente sabe o que está fazendo, sabe o que está fazendo está errado e ainda faz, o nome disso é maldade. O nome disso é maldade. Quando a gente faz algo errado sem saber que está fazendo errado, ou sem ter ideia do alcance do nosso erro, o nome disso é ignorância. Graças a Deus que hoje a maioria da humanidade é ignorante. Faz muita coisa errada, mas faz de cabeça quente. Pouca gente faz coisa errada de caso pensado, de cabeça fria, né? Com aquela racionalidade para o mal. Porque se a maioria fosse assim, o mundo já tinha acabado, né? A vida em sociedade ia ser insuportável. A beleza do Espiritismo é nós sabermos que Deus não cria absolutamente nada, nada para deleite. Deus não cria nada faltando, Deus não cria nada sobrando, Deus não cria nada errado, nem o ornitorrinco Deus criou errado. Tudo que Deus cria tem o seu propósito, tem a sua finalidade. Tudo o que acontece, acontece com a permissão de Deus. Na criação não existe privilegiados, nem injustiçados, porque tudo que Deus permite que nos aconteça é para o nosso bem. Então, veja a beleza disso. Esses seres que hoje são animais, eles são tão filhos de Deus quanto nós. Logo, eles estão destinados à mesma glória a qual nós também estamos destinados. Eles estão passando por uma trilha que já foi a trilha do nosso passado. Do mesmo jeito que essas almas luminares,
Esses espíritos fabulosos estão no caminho que nós ainda trilharemos. Então, a beleza do Espiritismo é essa solidariedade, esses elos que se interligam rumo ao infinito. Por isso que é gostoso estudar o Livro dos Espíritos, porque sempre nos traz uma reflexão daquilo que nós podemos vir a ser. Aí é só decidir e treinar. Eu sei que é difícil começar a dieta na segunda-feira, eu sei que é difícil aprender inglês e continuar assistindo aula, eu sei que é difícil manter a academia. Por que as pessoas acham que a evolução espiritual é fácil? Acordar cedo para ir para o trabalho é difícil, participar de reunião de condomínio é difícil. Fazer fisioterapia é um saco. Um bando de coisa é difícil. Por que as pessoas têm a ilusão que basta dar 3 pulinhos, olhar para o céu, acender uma vela e pronto, a minha vida está resolvida? Não. Mas a beleza é saber que todo o trabalho que nós desenvolvemos, ele vai ter como resultado o nosso próprio progresso. Bons estudos, uma ótima noite a todos. Vamos agradecer ao Jefferson pelas explanações da noite. E na semana que vem a gente vai falar sobre metempsicose. O que a minha sogra vai ser na próxima reencarnação, Jefferson? Né? Isso existe em muitos credos, mas não é doutrina espírita. Porque existe algo chamado perispírito. E o perispírito, se eu li para vocês, Pensamento e Vida, é uma construção das evoluções do nosso psique. A nossa mente evoluindo constrói o perispírito. E dentro do perispírito tem os centros de força. Isso aí é uma coisa que não se degrada. Então, a tua sogra vai ser um ser humano, para ficar tranquilo. Vamos continuar. Então, nosso próximo tema é esse, que existe. É um credo de várias outras crenças, tá? Mas isso não é doutrina espírita. Outras crenças pensam diferente. Nós vamos abordar, que o Jefferson adiantou hoje, a questão da... Vamos estudar mais o perispírito e o que determina a nossa formação. Pessoal, um convite. Dias 13, 14 e 15 de março, o Teatro Vida, que é o Grupo Teatro da Comunhão, está com apresentação no Teatro Nacional. A peça é Chico Xavier, O Anjo das Escrituras Iluminadas. É um trabalho no formato musical. Quem quiser, convidamos todos a participarem, comparecerem. E para adquirir ingressos, tem esse QR Code que está nos cartazes divulgados pela Comunhão. Vocês precisam pegar o celular e chegar lá no site, lá no aplicativo, onde se tem o mapeamento dos ingressos disponíveis. E são convidados a prestigiar esse trabalho, uma vez que o Teatro Espírita e o Livro Espírita são divulgadores da doutrina. Por meio da arte, né, que você disse, que a gente precisa só de pão e... Como é que é? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. E diversão e arte saudáveis é cultura e é enriquecimento espiritual. Como dizia Aristóteles, né? O bem, a verdade e o belo. Aliás, a justiça, a verdade e o belo, né? Acho que é o bem. O bem, a verdade e o belo é uma trilogia que nos faz compreender a glória do Deus. Nós encerramos por aqui os nossos trabalhos da noite de hoje. Estão todos convidados para o próximo encontro, quarta-feira que vem. O tema é metempsicose. Não é um palavrão, tá? Isso daí quer dizer o ser humano reencarnando como forma animal. Uma palavra que significa isso, metempsicose. Não é palavrão, não. O ser humano, na próxima encarnação, por punição, você é uma barata. Não, não é isso. É o significado dessa palavra. Uma noite de paz, uma feliz semana, bons estudos, boas reflexões, muito aprendizado. Procure sempre a cada dia iluminar-se com sabedoria. Que Jesus nos abençoe, Espírito da Verdade nos dê sua presença, sobretudo em nossos lares e nossa vida, para caminharmos com serenidade e segurança, fazendo todo o bem ao nosso alcance. Assim cumprimos nossa missão, assim facilitamos a nossa vida e assim construímos para nós uma verdadeira alegria, que é o crescimento que todos nós almejamos. Até o nosso próximo encontro, até quarta-feira que vem. Muito obrigado por a presença e assistência de todos.
Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais.
e agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.